Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao canal dos Tarefeiros. Muito obrigado você que segue o nosso canal e nos acompanha todas as semanas. Você que está chegando hoje, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, de ativar o sininho que aparece aí na tela para receber as notificações e também para dar uma navegada aí no canal, que tem bastante coisa legal, tem bastante palestra, tem bastante música, tem bastante conteúdo, tá bom? Inclusive, outras palestras que a gente está dando sequência nessa questão de espiritualidade, de comportamento, baseada nas obras da codificação de André Luiz, né? Então, é muito legal você dar uma navegadinha aí para ampliar um pouquinho o seu conhecimento. Bom, dados os recados, nós estamos lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo. Dá uma ligadinha, se você quiser passar lá, as meninas vão te atender, vão te orientar, o número vai aparecer no vídeo, para te orientar qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, explicar dos tratamentos. Se você tiver qualquer dúvida, pode dar uma ligadinha, tá bom? Dados os recados, que você possa nos permitir adentrar na tua casa, convidando ao Dr. Antônio, a todas as fraternidades de luz e ao nosso Mestre Jesus, nesses momentos, para que nós possamos nos conscientizar um pouquinho mais. E assim, em nome de Deus e da luz, nós vamos dando por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e para dar sequência à nossa conversa, eu quero saber, hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, né? Que muitas pessoas têm dúvidas e que é um assunto largamente falado na atualidade, né? Saúde, né? Como anda a tua saúde? A tua saúde física, a tua saúde mental e a tua saúde espiritual. Lembra que a gente estava falando tanto, né, recentemente, de imunidade, né? E a gente até abordou em algumas palestras que nós estávamos falando da nossa imunidade física. E daí, muitas vezes, a gente se questiona, e a sua imunidade espiritual, como que ela anda? Né? E por que que a gente quer falar disso? Bom, se a gente pegar até um pouco tempo atrás aí a história da ciência, né, a própria história da humanidade, se acreditava muito, dependendo do período, se passou a acreditar muito que o ser humano deveria ser tratado a saúde dele como, vamos dizer alegoricamente, uma máquina. Então, quebrou, troca a pecinha, deu defeito lá na sua dopamina, você toma um remedinho, na sua ansiedade, você toma um remedinho para ansiedade, você está com um problema de retenção de líquido, você toma um outro medicamento para diurético, e assim foi indo. E começou-se, isso foi tratado ao longo do tempo, mas começou a se ver o quê? Que existe um algo mais, que nem sempre, ou na maioria das vezes, isso não funcionava, né? Porque tratava até ali o efeito em si, mas a causa persistia, né? Ou se parava a medicação, ou aquilo voltava, ou a doença voltava de uma outra forma, né? Ou a saúde permanecia abalada de uma outra forma. Então começou-se a ver, a trabalhar o ser humano como um todo, né? E lá na década de 30 que começa a se abordar a questão psicossomática, né? Tudo o que está gerando um fator de desequilíbrio físico. Bom, isso a gente falando de físico. Se a gente começa a abordar todo o lado espiritual e toda a literatura espiritual de Kardec, e principalmente, mais recentemente, de André Luiz e de Emmanuel, a gente vai ver diversas explicações porque ele começa a abordar e falar o quê? Da questão da saúde do espírito, porque tudo que acontece no nosso corpo físico vem do espírito, ou seja, a tua doença, quando ela chega no teu corpo físico, ela já teve um início lá no teu corpo espiritual.
E por que que isso acontece? Por que que isso acontece? O que é que desequilibra o nosso espírito? Aquilo que a gente fala diversas vezes, né? Os nossos comportamentos, as nossas crenças, os nossos padrões negativos, né? E isso, o André Luiz, ele deixa muito claro, olha que interessante, num livro dele, lá no Evolução dos Dois Mundos, no capítulo 8, onde que ele fala o quê? O metabolismo, ou seja, o metabolismo é o quê? Como o seu corpo funciona, qual a velocidade, os seus hormônios, tudo isso. Ó. O metabolismo subordina-se à direção espiritual, ou seja, do seu espírito. Tanto mais intensa e exatamente, quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo seu conhecimento e discernimento que se dispõe. Lembra que nas palestras passadas o Carlos falou que não é cobrado de ninguém aquilo que as pessoas não sabem. Porém, nós já temos um conhecimento e ele está falando o quê? Aquilo que você é responsável, você vai arcar com as consequências. Aquilo que você tem preguiça de mudar, as raivas que você tem, restrições de perdoar, a tua intolerância, tudo isso vai intoxicando de uma tal maneira o teu corpo espiritual, mental, que vai te começar lá no seu corpo desequilibrar os teus centros de força, criar bactérias, vírus, você vai se tornar um alerta para possíveis obsessores que vão sugar suas energias. E seu corpo espiritual adoecendo vai começar a refletir no teu corpo físico. Ah, mas daí você vai falar assim. Mas eu escutei que a minha doença é kármica. Pode ser resquícios de outras vidas, que são desafios que nós assumimos para passar nessa existência. Porém, você sabe, né? Será que é mesmo? Ninguém tem certeza. O que nos cabe nesse momento? O que nos cabe? Começar a rever, né? Ou seja, a literatura espiritual, ela vem dar vários alertas para nós, para você começar a rever os teus conceitos, para você ver, inclusive, a gênese da doença. O que é que está causando esse desequilíbrio? Da onde se originou? Né? Será que não é um padrão de raiva, de perdão, de intolerância que você pratica por diversos períodos da tua vida, sem se aperceber, ou que você assume assim, eu sou assim mesmo, eu sou intolerante mesmo, não gosto mesmo. E isso é uma atitude de falta de conhecimento espiritual. Porque todo aquele que conhece a espiritualidade e a evolução está disposto a se reformar, se modificar e se rever constantemente. Por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, o próprio Emmanuel, também lá do Chico, no Pensamento e Vida, ele fala uma coisa muito interessante, para mim já passar para o Carlos, porque ele vai falar da parte boa, tá? É assim. Olha lá, no Pensamento e Vida, no número 28, ele fala o seguinte: cultivar melindres e desgostos. Olha lá, você não é melindrado, não. Ele me ofendeu. Porque eu acho que ele quis dizer isso. Porque eu acho que estão falando de mim. Porque não sei o quê. Não, você não faz isso, né? Bom, olha lá que ele fala. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa. Você não é irritado, né? Eu também não sou. Eu sou só um pouquinho irritado. É o mesmo que semear espinhos magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Olha lá, e realmente isso acontece, sabe por quê? Porque lembrando disso, eu lembro de uma outra passagem no Domínios da Mediunidade, que o André Luiz fala o seguinte,
Estão tratando um caso e ele vê exatamente uma massa cinzenta, e é que muitos médiums veem na apometria, nos casos de desdobramento e desobsessão, uma massa cinzenta em torno, e muito densa em torno do campo mental, do corpo mental e dos chakras da cabeça, dos centros de força da cabeça, que ele diagnostica como uma forte influência magnética de pensamentos degradatórios e de ligações obsessivas. E olha o que ele fala, que são o quê? Lembra que a gente sempre fala? São aberturas que a gente dá dos nossos milindres, do desgosto, da irritação, da mágoa. E ele fala que você vai continuar, você vai estar se intoxicando por conta própria e degradando todos os teus centros de força. Olha como é sério. E daí você vê assim, ó, para me passar por Carlos, aquela carinha cheia de botox, novinha, aquela foto cheia de filtro, ela toda sorridente e por dentro tá um pão embolorado espiritualmente. Então, é o momento de a gente começar a rever coisas que só a aparência não mostra, mas como tá a sua aparência espiritual, a tua saúde espiritual. E daí, para falar de cura, de equilíbrio, como que a gente consegue dar a volta por cima em tudo isso, eu vou passar para o meu amigo Carlos. Como que funciona, Carlão? Bom dia, Fabinho. Eu me sinto muito à vontade e até para mim é muito prazeroso falar da obra do André Luiz, do Emmanuel, que muitas vezes nos parece de difícil leitura, muito científica, mas é justamente isso que me atrai, né? Porque não por menos ele foi um médico na última encarnação, então quando ele chega lá ele é ligado à pesquisa, tudo, e ele traz os livros dele são maravilhosos no sentido que ele traz a explicação tácita de como as coisas acontecem, e além disso as experiências que são feitas na Evolução em Dois Mundos, em vários os aparelhos que são primeiros lançados no plano espiritual, né? Então isso para mim é muito gostoso falar disso, e como eu gosto de estudar, tá aí física quântica, na hora que ele fala que o teu espírito, o teu comportamento, o teu pensamento muda diretamente a tua célula, tanto para deixá-la doente como para deixá-la sã. Então isso para mim assim é uma coisa muito bacana, porque eu tenho esse meu lado racional muito aflorado, né? Então ele fala, cara, é assim, ó, explica, né? Lógico que tem o sentimento, mas está aqui, olha, tem um perispírito, ele atua no seu centro de força, ele atua no seu chakra, ele vai gerar lá os nadis e tudo, e vai se influenciar e vai. É o que você acabou de falar, né? Se a gente pegar o exemplo que você deu agora, a pessoa está com botox, tudo, muitas vezes ela está aparentemente bonita, mas isso não impede dela estar destruindo internamente o corpo físico dela e gerando uma doença, apesar da aparência bonita, né? Então, mas vamos lá, indo para o lado bom. Do mesmo jeito que cólera, mágoa, pode gerar uma situação de desenvolvimento desenfreado de células que vão gerar o câncer, né? Porque pensa nisso, né? O que é a raiva e a cólera, se não uma coisa, um sentimento incontrolável que muitas vezes a tua cabeça sabe que não te leva a nada, né? Mas você continua sentindo porque você se sentiu ofendido, é uma coisa que você não consegue tirar do seu coração, uma mágoa muito grande. E o que é isso, se não uma célula, de repente, do nada, ter um comportamento errático, totalmente diferente, e começar a se produzir e crescer de uma forma que ela vire um tumor? É exatamente a mesma coisa, em termos semânticos, né? Proporcionalmente. Porém, tem um lado bom. Do mesmo jeito que esses grandes desequilíbrios vão gerar as doenças, e muitas vezes eles são no passado, tem uma parte do livro, quando ele vai entrar na parte de falar, né? Bom, do mesmo jeito que você tem como reverter. Ele deixa muito claro, inclusive, das doenças, das enfermidades congênitas, que têm origem aonde? Num pretérito, num passado seu que você gerou. E ele fala, entretanto, a prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino.
Basta, sempre é uma palavra difícil de se usar, mas basta a prática do bem, de uma forma simples e infatigável. Então, ele conclui que as influências tanto vão fazer essa modificação do DNA para destruí-lo e para danificar as células, quanto para recuperar. E ele vai além. Como estamos todos nós ligados por essa grande corrente mental e de indução do pensamento, esse bem, além de fazer dar a cura e a melhora para o seu corpo físico, ele se expande para os outros. E ele fala bem claro, olha, quando você acende uma luz, antes dela iluminar o ambiente, ela ilumina ela própria. Né? Não tem jeito, não tem como você fazer isso. E quanto mais próxima dela, maior a intensidade. Né? Então, você vai atingir quem está fora e você vai atingir o outro. A mesma coisa. Olha, pessoal, e nós temos que entender isso, quanto nós somos capazes de nos autocurar, sair desses estados que nos levam à doença e curar ao próximo. Quando nós oramos para alguém, eu estou usando o mesmo mecanismo para mandar essa energia para a pessoa que ela vai receber e vai se curar. E você falou aí lá da década de 30, onde começam os estudos de psicossomáticos, você não pode esquecer que o que acontece quando as pessoas tomam placebo, se não ativar nelas um mecanismo que, apesar dela estar tomando farinha, açúcar, o que quer que seja, ela acredita que está tomando um remédio que vai curá-la. E aí ela passa a ter um padrão de pensamento diferente. Então, está claro, tem muitas pessoas nos estudos que tomam placebo e se curam também, apesar de não ter nenhum princípio ativo ali para curar aquela enfermidade. Mas acontece por quê? Porque ela muda esse padrão que antes era de tudo ruim, tudo triste, tudo complicado, que é legítimo. Eu falo sempre, eu gosto quando a gente tem a oportunidade de falar, a pior coisa que você pode fazer é diminuir a dor do outro. Você não deve fazer isso de maneira nenhuma, porque a dor do outro é a dor do outro, e você, por mais empático que você seja, você é totalmente incapaz de saber o que a pessoa está sentindo. Totalmente. Não interessa se ela bateu o dedinho na cama ou se ela se desiludiu no amor, ou se ela está num câncer terminal que o médico acabou com a vida dela. Assim, acabou no sentido de falar, olha, você tem mais tantos meses de vida. Você não tem como, você não existe balança para medir isso. Né? E cada pessoa vai sentir isso diferente. Então, independente de você não entrar no mérito se a dor da pessoa é muito ou não é muita, você tem que entender que o móvel de tudo são as nossas intenções e o que nós pensamos. E lembrando que o corpo perispiritual ele está ligado nos chakras, que vão fazer entrar, e que são muito ligados ao que sentimos e ao que pensamos diretamente. Não é à toa que os gregos já diziam, mente sã, corpo são. Então, sim, tem o lado bom da prece, da oração, de você frequentar uma casa de amor e do bem, de você se doar. Qual o melhor bem que você pode fazer? Fazer o bem para você e para o seu próximo. Ajudar. Eu acho que é Joana de Ângeles, quem enxuga a lágrima alheia não tem tempo de chorar. E isso vem com a questão da gente conseguir mudar as coisas. Está claro, você pode, com essa prática do bem, mudar uma doença congênita da qual você deu casa no passado. E você mudar isso durante essa vida. Lógico, simples nunca vai ser. No estágio que nós estamos, não é simples. Mas é possível, vemos casos e precisamos ter fé que podemos fazer, precisamos ter fé que funciona, e cada vez mais a ciência do terceiro milênio, pode ver, dificilmente hoje você tem médicos que no passado não pensavam na parte psicossomática, hoje as coisas são multidisciplinares. Você vê em cada vez mais hospitais os doutores da alegria. Eles vão lá provocar a felicidade, principalmente em hospitais de câncer e tudo. A melhora é acentuadíssima das pessoas quando elas ficam alegres. A alegria liga-se com Deus, com os anjos, com a felicidade. Então,
a medicina já não é mais uma medicina só de máquinas, como você falou, né? Óbvio que ela vai sim evoluir nesse campo tecnológico também. Nós vamos conseguir, como já temos, recriar órgãos e ter essa parte. Porém, não vai adiantar você ter toda a tecnologia do mundo se você não tiver, como você disse, a vontade e o amor. Não tem jeito. Eu só quero, para finalizar, eu conheço vocês, as cabecinhas, sabe? Que às vezes eu também dou uma. Primeiro, a gente não está falando em descartar a medicina em nenhum momento. Lembra que o Carlos falou? Multidisciplinar é um trabalho em conjunto, um trabalho para trabalhar o ser como um todo. Então, se você está doente no seu físico, precisa cuidar do físico com os médicos da Terra, que cuidam do físico. Porém, se faz necessário também cuidar de toda essa parte emocional, espiritual e mental para que o tratamento seja melhor, muitas vezes mais eficiente. É isso que a gente está falando. E também alertar o quê? Que a prevenção, né, de doenças que às vezes não são pretéritas, que não estão no nosso cronograma e que nós causamos, alertar o que é a prevenção, por meio de pensamentos, por meio da modificação, por meio de ampliar os nossos entendimentos dos objetivos que nós encarnamos, que são o quê? Praticar as práticas, colocar em prática as práticas cristãs, né? Ou seja, repetir aquilo que a gente já aprendeu, reforçar aquilo que a gente já está conseguindo praticar, e outra, se esforçar para colocar em prática aquilo que a gente se comprometeu nessa vida, de perdão, de amor, de não sei o quê, de se desapegar desses fatores de risco comportamentais que nos colocam no ódio, na intolerância. Você não aceita, você é um chato de galocha. E ser muito sincero com você e com o teu pensamento, o tal do conhece a ti mesmo. Por quê? Não adianta falar assim, olha, lembra que o corpo é um todo? E o André Luiz falou que não se dissocia sentimento, pensamento, atitude, lembra que ele falou? Então não adianta você falar assim, eu tenho bons pensamentos, mas na prática, então eu vou ser saudável, mas na prática eu como pizza todo dia, hambúrguer todo dia, e tomo 5 litros daí de refrigerante. Bom, querido, vamos usar o raciocínio, é tudo um conjunto, né? E o próprio livro, a própria literatura deixa muito claro isso, né? O pensamento e a prática. Assim como não adianta só falar assim, eu perdoo se você não põe em prática o perdão. É a mesma coisa, né? Ou eu te amo e é um amor de conveniência. Então, presta atenção, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. Eu espero que você tenha esclarecido um pouquinho mais. Vamos refletir um pouquinho na nossa saúde, vamos melhorar a nossa saúde espiritual para a gente estar porreta, radiante aí aonde que a gente for. E é nesse momento de reflexão que nós vamos agradecendo a todo o plano espiritual, agradecendo a Deus, ao doutor Antônio, esses momentos, e agradecendo pela nossa vida, que tantas vezes nós nos esquecemos. Senhor, obrigado pela nossa existência, por podermos enxergar céus azuis, enxergar o nosso próximo, ainda que muitas vezes a nossa visão seja deturpada, que nós possamos sair de estados de cegueira. Obrigado pelo ar que nós respiramos, que ele possa ser puro, iluminando e preenchendo a nossa existência.
Obrigado pelas nossas mãos, que elas possam ser sempre instrumentos de bênção, de trabalho, de esforço, de cura e não de apontamento. Que nós possamos ser sempre a imagem e semelhança de Ti, Senhor, e espelho das práticas daquele mestre, o nosso irmão maior, Jesus, que nos ensinou a amar, a respeitar, a curar, a perdoar tantas vezes quanto for necessária e ser bom de alma verdadeiramente. É assim que nós te pedimos que nós possamos caminhar na companhia da luz e do amor, hoje e sempre, graças a Deus. Uma boa semana, fica com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau.